Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a fazer o zero peça, no caso na nossa máquina de treinamento, a nossa máquina CNC, que é um torno 130S comando MAC 9. Nós podemos fazer o zero peça utilizando a receitinha passo a passo que tem no manual da máquina, do equipamento. Mas nós temos aqui um programa já inserido, um programa que foi feito, que eu fiz já inserido na máquina, que me permite chamá-lo no momento ideal de fazer o zero referência. Então vou mostrar para vocês, ó. Editor, chama o programa, no caso ele está no programa 01, armazenado no programa 01. Vou apertar o 0, olha lá, vai aparecer o 0 na página inicial e depois o 1. Dou um Enter, né, ó. Vai aparecer 0 G54, G55. Vou aqui no F2, ativo a tecla F2, lista, novamente F2. Se vocês observarem, aparece lá em cima, programa 1, 0 G54, G55, e mais abaixo está o nosso programa de zeramento, G54, G55. Se vocês observarem na linha N20, é a ferramenta 1, T0101, que está programada para fazer o zero referência, porque é esta ferramenta que nós vamos utilizar para fazer a usinagem. Vamos até a torre elétrica da máquina e observamos, e vemos então que a ferramenta que está posicionada para usinagem é a ferramenta de acabamento, que está no local de fixação 03, e a ferramenta 01 está mais aqui em cima. Tenho que posicionar a ferramenta no local correto da torre elétrica para fazer então a usinagem. Vamos para o painel da máquina, acionamos o EXT até chegar na página inicial. Observe que tem aqui F11, torre incremente, gira no sentido horário, a torre elétrica. Torre decremente, gira no sentido anti-horário. Vou acionar o F12. Observem que vai mudar a ferramenta, né? Um toque, dois toques, fazendo com que a torre elétrica movimente, posicionando assim a ferramenta de usinagem na posição ideal, que é a que nós vamos utilizar. Para fazer o zero referência, eu preciso, no meu caso, estar com o eixo árvore em movimento. Então eu venho no EXT, aciono o EXT, manual F7, MDI F1, status F7 novamente, e agora eu venho nessas setinhas aqui. Vou posicionar aqui o meu dedo. Observem que o cursor está piscando aqui, ó. Tem que fazer com que ele venha na linha de baixo aqui, para que eu possa fazer a digitação do RPM e do sentido de rotação do eixo árvore. Mais uma vez, observem a setinha, o cursor piscando lá em cima. Mais uma vez e mais uma vez. Digito então S, observe que ativou a linha de programação. Essa é a rotação, 1500. M3, que é o sentido de rotação anti-horário. M
3, né? EOB, que é o End of Block, fim do bloco de programação. Dou um Enter. Ciclo Start, para fazer com que o eixo árvore da máquina comece então a rotacionar. Observe que em momento algum a ferramenta está em contato com o eixo. Venho, dou um Exit. Eu tenho que ativar a tecla Jogue, F2 e Ciclo Stop. Nesse momento eu consigo fazer o deslocamento do carro principal e do carro transversal da máquina. Seleciono então a função F5, que é o X, eixo de programação de diâmetro, e rotaciono esse pequena manivela, esse manípulo, no sentido anti-horário, fazendo com que a ferramenta se aproxime do centro da peça. Agora eu tenho que fazer com que a ferramenta no eixo Z, que é o comprimento, venha até aproximar da face da peça. Como a ferramenta está até aqui meio distante, eu tenho o recurso de ativar a tecla manivela múltiplo de 1, vem para múltiplo de 10. Ativo manivela Z e venho no manípulo aqui, no pequeno volante, sentido anti-horário. Observem que a ferramenta está aproximando da peça, mas ainda não está tocando na face. Volto, seleciono manivela X, que é o diâmetro, vou até o pequeno volante, sentido anti-horário. Levo a ferramenta até que ela tenha a possibilidade de tocar na face da peça. Como eu tenho que fazer a referência em múltiplo de 10, é uma velocidade muito grande, vou voltar para o múltiplo de 1. Mas observe que do múltiplo de 10 ele vai para o múltiplo de 100, que é mais rápido, e mais um toque ele vem para o múltiplo de 1. Seleciono o eixo desejado, que é o eixo X. No pequeno volante, então agora, sentido anti-horário, vou fazer que a ferramenta toque na face da peça. Observe que tocou na face da peça. Seleciono o eixo X, eu preciso tirar a peça, a ferramenta que está em contato com a peça. E agora, na pequena manivela, sentido horário, para que a ferramenta não fique em contato com a peça. Observe que tem uma certa distância de segurança. Agora eu tenho que parar o eixo árvore. Aciono simultaneamente a tecla Shift e Ciclo Stop. O eixo árvore parou. Vamos até a tela inicial. Aciono este mais uma vez, né? Jogue incremente, que é o F8. Se a minha peça tem 70 milímetros de comprimento e o zero referência está
no encosto, eu venho, puxo com essa seta aqui, ó, o cursor fica piscando na frente do 60 aí. Então, se a minha peça tem 70 milímetros de comprimento e o zero referência está no encosto, eu venho e digito 70 milímetros, que é o comprimento da minha peça. Observe que entrou 70, né? Ponto 5, que são 5 décimos, para que a ferramenta possa fazer a limpeza total da face da peça, sem ficar defeitos. E daí eu aciono o Z-. Mas vamos imaginar, dar um outro exemplo, que a minha peça tem 57 milímetros de comprimento e o zero referência está no encosto. Digito 50, desculpe, deleto, apago, né? Ó. Digito 50, observe que vai entrar o número 5, 0,5 décimos a mais, que é para a ferramenta limpar totalmente a face da peça. 5. Dou um Enter. Observe que vai ficar em negrito, onde está o 50,5. Então agora eu tenho que fazer com que a ferramenta se desloque, vá 50 milímetros para trás, onde está o zero referência. Se vocês observarem aqui, Z-. Então, como a minha peça tem o zero referência no encosto, venho aqui e digito Z-. Aciono Z-. Observe que a ferramenta vai se deslocar até o ponto desejado, lá atrás. Ó, ferramenta se movimentando. Por esse motivo, né? Por esse motivo, a ferramenta não pode estar em contato com a peça, porque senão ocorre uma trombada, um choque entre a ferramenta e a peça. E nesse caso tem espaço livre. Vamos para o painel. Dou um Exit. Mais um, até chegar em editor, no F2, ó. Ativo editor, chamo o programa de zeramento, 0, 1, dou um Enter, vou acionar o Enter, observe que ele vai ficar em negrito, né? Só o número 1. Exit novamente, Alto, não, F5, mais uma vez o tecla F5, Status. Agora eu venho aqui, dou um ciclo Start, vou acionar o ciclo Start para vocês verem que vai aparecer no canto direito da tela principal, programa completado. Tá vendo aí? Programa completado. Aciono o Exit uma vez. Referência de trabalho lá em cima no F1. Referência de trabalho no F9. Observe que onde está menos 8,8946, eu vou levar o cursor até ele. Esse cursor aqui, ó. Vou acionar, ativar essa parte aqui, essa seta. Então vamos lá. 1, 2, 3. Se vocês observarem agora onde está 8,8946, a hora que eu ativar o Enter, vai mudar esse valor. Olha aqui. Então vou ativar aqui.
Olha lá, menos 33, 88, 72. Então eu fiz o zero referência para a nossa peça. Venho no ESD, já está feito o zero referência da peça. ESD, tenho que retirar a ferramenta do local. Manual F7, jogue contínuo. Tenho que sair no eixo Z. Posso sair segurando a tecla aqui acionada. O carro principal vai se deslocar. Prontinho, está feito o zero referência da peça. Obrigado.